Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com um setup um bocadinho diferente do normal. Estamos aqui noutro sítio. Hoje não me dava jeito de ir para o escritório, portanto não fui. Portanto, setup diferente. Não interessa para o caso. Vamos falar sim daquilo que interessa. E hoje estamos em agosto de 2022 e cheira-me que por causa de um conhecido youtuber, o Instagram começou a perder força e o Vero começou a ganhar força. Eu já tinha feito um vídeo que vocês podem ver, onde falava basicamente sobre o Instagram e sobre o que eu achava do Instagram e do que é que ia acontecer com aquela plataforma. Infelizmente, ou felizmente, para melhor muda-se sempre, mas infelizmente a coisa aconteceu rápido e um post ou um vídeo no YouTube do Peter McKinnon e a coisa explodiu. O Vero, se não estou em erro, abriu em 2018, portanto já tem alguns anitos. Eu já lá estou tipo há 3 ou 4 anos, mas não tinha publicado um link, penso eu, só para ver o que era. Mas sinto que nos últimos meses começou a ganhar força e então desde que o Peter fez o vídeo, explodiu completamente e está uma plataforma super engraçada. Para mim, uma plataforma não é tanto o software, também é, obviamente, mas é mais o conteúdo e as pessoas que lá estão. E com a força de um influencer, que neste caso não se pode chamar outra coisa, com a força de um influencer meter se calhar lá milhares de pessoas, essa plataforma acabou por ganhar uma força se calhar um bocadinho inesperada, pelo menos assim tão de repente. E então eu acho que finalmente os fotógrafos encontraram uma plataforma similar em termos de utilização ao Instagram, mas que de momento acho muito melhor que o Instagram. Primeiro, não há Reels. Yes! Não há sugestões estúpidas. Yes! O vosso feed é as pessoas que vocês seguem. Yes! Há uma aplicação dedicada para iPad. Yes! Há uma aplicação dedicada para computador Mac e Windows. Yes! Portanto, para mim é só vantagens. E para já, não digo que não um dia por questões whatever, para já é uma plataforma super interessante em que as pessoas estão numa de interagir mesmo. Obviamente, no Instagram eu já ia com 40 mil e tal seguidores. Obviamente que se calhar 80% é que eram pessoas, o resto, até estou a ser simpático, se calhar 50% eram pessoas, o resto era bots, spam e afins. O Instagram, porque tinha um algoritmo espetacular, mostrava os meus posts a 2-3% dos meus seguidores. Boa Instagram, obrigado. E então ter 40 mil seguidores ou 4 seguidores era exatamente a mesma. Portanto, posso-vos dizer que em uma semana tive mais interações reais, sem falar daquelas de spam, o send pic tu não sei das quantas, ou love it, pronto. Interações reais, de pessoas reais, no Vero, do que tive se calhar nos últimos 2 meses no Instagram. E isso faz com que o Vero seja uma plataforma muito, muito mais apelativa para mim. Ok, no Instagram eu ainda conseguia ter 100 likes num post, 90 a 100, era a minha média nos últimos tempos, ok? No Vero estou com mais ou menos 20 e tais, mas são 20 que me dizem muito mais do que os 100 do Instagram. Ou seja, aqueles 20 eu sei que são de pessoas que efetivamente viram a minha publicação, sei que só fazem like se gostarem da minha publicação e sei que se gostarem mais ainda ou se tiverem algo a dizer vão comentar. Qual é o problema do Instagram? Quando se ia ver os nossos posts, se vocês tivessem atenção a isso, às estatísticas, vocês iam ver que grande parte dos vossos likes, especialmente quando vocês atingissem um valor de followers, eu diria acima dos 5-10 mil, grande parte dos vossos likes era bots, era pessoas que não vos seguem nem têm interesse nenhum, é só porque o vosso post apareceu no search e toma lá um like e acabou, não há interação nenhuma. Seria aqueles o send pic para não sei para onde. Ou seja, é uma plataforma que para mim está minada, o Instagram, já não tem interesse e estava a tirar o meu interesse de publicar coisas, tanto que eu agendo os meus posts mais ou menos com um mês de antecedência, ou seja, faço mês a mês, mais ou menos, às vezes as coisas alteram-se, mas mês a mês, e já tinha agendado o meu post de despedida do Instagram
para o final deste mês. Ou seja, no final deste mês vão sair 3 posts em que eu vou dizer by Instagram in 3, 2, 1. E eu já tinha agendado isso há algum tempo. Não foi porque apareceu o Vero, foi porque o Instagram para mim já estava a ser uma rede tóxica em vez de ser uma rede porreira onde vocês partilhavam as vossas cenas e tinham feedback real e honesto e uma plataforma honesta, sem bullshit, como se costuma dizer, que mostrasse o vosso conteúdo às vossas pessoas e de uma maneira bonita. Ok, de uma maneira bonita o Instagram até conseguia, ok, tudo o resto para mim estava a falhar completamente. Já para não falar que o Vero é muito mais fácil de interagir, visto haver aplicação para tudo, telemóvel, tablet e computador. A mim às vezes dá-me jeito ver essas redes sociais no computador. Montes de vezes eu tinha um Instagram aberto no computador e o Vero deixa partilhar pelo computador, seja fotos, vídeos, seja o que for. Portanto, é muito mais fácil para um fotógrafo, digo eu, quando está a editar fotos, exportar no computador e partilhá-las logo, ou pelo menos tê-las ali para as partilhar, em vez de estar a passar para o telemóvel para depois partilhar ou ter que ir a uma ferramenta externa para depois agendar. Forget. Assim é mais fácil. E então acho que o grande plus do Vero neste momento é, sem dúvida, a comunidade que está presente. Vocês não só partilham posts, podem partilhar pessoas que vos inspiram. É um tipo de post que eles chamam introduction, que é muito giro. Eu tenho aqui aberto, por isso estou a ver. É muito interessante. Conhecemos sempre novas pessoas e vemos quem é que as outras pessoas admiram. Ou seja, é uma rede que eu acho muito, muito interessante no momento. Acho que está muito porreira. Espero que assim continue com uma comunidade impecável de pessoal que quer mesmo partilhar conteúdo. Não é só para fazer número de likes ou número de followers. Isso não interessa nada. E então estou a gostar extremamente da experiência Vero. Para quem me quiser seguir, deixo o link abaixo, estará também na descrição. É uma cena nova, não digo que vocês também cancelem o vosso Instagram, não é isso que eu estou aqui a dizer. Eu cancelei porque lá está, para mim estava a ser tóxico. Todo o trabalho que eu meti em criar 40 mil seguidores, sinto que foi para nada, basicamente, foi para níqueles batatoides. Portanto... o Instagram para mim estava a ser uma miséria e ainda mais quando a gente vai ver, ok, isto chegou a quantos dos teus followers e aparecia tipo um número tipo 8%, 2%, 4%. Para que é que foi o trabalho todo em criar tantos seguidores então? Se calhar é melhor pensarmos nisso, não é? Contas mais pequenas, ok. Contas maiores, eu sinto que desde que passei os 10 mil, e foi um salto relativamente rápido, eu passei os 10 mil para aí em janeiro deste mês, portanto o resto foi tudo este ano. Foi um crescimento até bastante acelerado para mim. Não sei bem porquê. Alguém deve ter partilhado alguma coisa minha e depois as pessoas devem ter visto. Suponho. Não faço ideia. Também não me interessa, honestamente. Sei que tenho lá 40 mil seguidores e que os meus posts são vistos por 400, 70, 500. Não, é uma coisa que para mim não faz sentido e depois é a falta de interação para mim, não... Mais vale estar numa rede em que as pessoas têm gosto em dizer boa luz, boa composição, gostei muito, ou então olha, achei que ficava melhor talvez isto num tom mais azulado, ou... Essa interação é isso que se procura, pelo menos é isso que procuro como fotógrafo, crescer e não estar só publicar, já sei o que é que funciona, ok, publicar, não tem desafio e isso para mim não é, como fotógrafo não é interessante, como empresário que tem uma agência que também faz marketing, é bem interessante, ok, porreiro, já sabemos como é que havemos de jogar a coisa para as contas subirem no instantinho de seguidores, mas como fotógrafo não é interessante, por isso a minha conta pessoal vai, no pior dos casos, ou melhor, no melhor dos casos, ou no pior, não sei, vai pelo menos entrar em pausa, não vou lá publicar nada, também não vou apagar, mas não vou lá publicar nada. Agora tudo o resto continuamos a trabalhar com o Instagram, mas é profissionalmente, não é pessoalmente. O senhor Pedro Tomás não vai continuar a trabalhar com o Instagram, ou melhor, não vai continuar a publicar, a trabalhar sim, mas é como Amplified Creations. Do lado do Vero, eu acho que tem espaço para crescer desde que se mantenham fiéis a esta nova abordagem, não é? Em que
ok? O que eles vos mostram é as pessoas que vocês seguem e não o que o algoritmo acha que vocês devem ver. Não há sugestões de coisas. Se eu não quiser seguir ninguém que publique vídeos, eu não sigo ninguém que publique vídeos e não vejo vídeos. Ponto final, parágrafo. Muito fácil. Portanto, eu acho que o Vero é brutal nesse aspecto. Também é brutal na qualidade das fotografias. Já experimentei mandar fotografias comprimidas, como tinha feito um preset, digamos assim, para o Instagram. Ok, corre bem. Mas já experimentei também mandá-las em full size e corre super bem. Tem compressão mínima. Dá para ter fotografias com uma qualidade altíssima e eu gosto disso, não é? Para quem gosta de fotografia, isso é ótimo. Não estar a ver ali fotografias todas pixelizadas, todas com falta de qualidade. Não é muito interessante, não é? Belo pôr do sol, mas vê-se vai dar mal. Se calhar tens que me mandar a foto tipo por e-mail para eu ver bem. Não. Eu sei que, eu percebo que a logística de milhões e bilhões de fotografias online custam, sai do pelo, o servidor é caro, ou os servidores neste caso são caros, tudo bem, mas como utilizador, se houver uma maneira de alterar isso ou de uma plataforma que me oferece compressão mínima, peço desculpa, mas I'm all in, vamos a isso. Portanto, e o Vero para já está a conseguir isso, e brutal. O que é que falta no Vero? Falta muita coisa. Para mim falta tirarem a tag de beta, que faz-me alguma confusão. Pode estar, ok, mas como já tem alguns anos, faz-me confusão que ainda diga beta. Está mais estável neste momento que o Instagram. O Instagram, por exemplo, para mim não está a funcionar. Não me carrega neste momento a barra lateral, portanto não está a funcionar, não consigo fazer nada. Não consigo ver stories no computador, por exemplo. E falta haver uma maneira de monetizar para os canais mais profissionais ou para os contas de business, ou digamos assim, uma maneira de monetizar aquilo. Espero que não façam como o Instagram, em que uma pessoa paga e depois pessoas que não têm nada a ver estão a levar com o vosso post. Não façam isso. E tem que arranjar outra maneira qualquer de monetizar a coisa, seja com mais features, seja uma coisa qualquer. Não façam, não metam informação na cara das pessoas que as pessoas escolheram não ver. Isso para mim é o maior erro. E acho que a conversa já vai longa demais. Deem-me um salto no Vero. Eu não sou sponsor, não sou nada, mas gosto imenso da plataforma. Acho que vale a pena. Está tudo a trocar para lá, pelo menos o pessoal fotógrafo está tudo a trocar para lá. Portanto, se são fotógrafos, pelo menos deem lá um saltinho. Vale a pena investigar. O que lá está em termos de fotografia está com altíssima qualidade. São fotógrafos brutais. Toda a gente que eu apanho novos, é sempre um fotógrafo novo brutal. Tem-me inspirado imenso e eu acho que isso é muito importante, não é? Acho que é aquele ponto top que faltava. Portanto, vão ver o Vero, é a minha recomendação. Não se esqueçam, comecem com o meu, já agora, já que estou a fazer aqui um vídeo de publicidade, ao menos comecem com o meu, não é? E espero que quem se inscrever se divirta por lá. Para já está impecável neste último mês, basicamente, de utilização. Está a ser impecável, uma experiência brutal, pessoal incrível, que eu não conhecia de lado nenhum, obviamente. Pessoal incrível, a partilha de ideias e tudo, portanto, vale a pena. Não se esqueçam de visitar também pedrotomás.pt, o site mais sensualão. Isto foi dito por uma pessoa muito conhecida na TVI. E pronto. E hoje, como estou a fazer isto no outro lado, tenho que agradecer à minha namorada ter roubado o micro e ela não se chatear quando vir que eu lhe roubei o micro, porque o meu está no escritório, portanto, obrigado. E se vocês estiverem a ouvir música de background, não fui eu que pus, é alguém aqui à volta que está a curtir um samba, e então pode ser que vocês também ouçam. Espero que não. Eu vou tentar limpar o áudio para que isso não aconteça. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. E agora sim, curta o meu samba.